Sejam todos bem-vindos a mais um trabalho do Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade, através da web. Nós hoje vamos falar de um tema muito importante, um tema atual, em que nós estamos vivendo, que são os flagelos destruidores. Esse tema ele está contido em um dos livros base da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. E o que é que o Livro dos Espíritos nos traz? Ele nos diz, contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. São as informações que o Livro dos Espíritos traz para nós. Ele contém 4 livros. O livro primeiro fala das causas primárias. O livro segundo fala do mundo espírita ou dos espíritos. O livro terceiro fala das leis morais, onde nós vamos trabalhar, a lei número 6. O livro quarto fala das esperanças e consolações. São esses os livros que contém dentro do Livro dos Espíritos. Como vocês podem ver aí, ele está localizado no terceiro livro, denominado As Leis Morais, e é o capítulo 6. Ele está incluso, o tema que nós vamos falar está incluso na lei de destruição, para que possamos falar efetivamente desse tema, ao qual está se apresentando aí para a gente. No capítulo do Livro dos Espíritos, Lei de Destruição, está aí: destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, que é o tema que nós vamos hoje trabalhar, solicitado pelo Departamento Doutrinário, guerras, homicídios, crueldades, duelo e pena de morte. Nós vamos apenas trabalhar com o item flagelos destruidores. E o Livro dos Espíritos traz o que? Para que a gente possa entender o que são esses flagelos destruidores. No Livro dos Espíritos tem a primeira pergunta do capítulo da Lei de Destruição, que é a pergunta 728, como vocês podem ver aí. A destruição é uma lei da natureza? É uma pergunta que Kardec faz aos amigos espirituais, e eles nos respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar-se. Pois isso, a que chamais de destruição, nada mais é que uma transformação que tem por objetivo a renovação dos seres vivos. Então, os Espíritos nos esclarecem que o que nós entendemos por destruição, na realidade, é uma renovação daquilo que aparentemente para nós, na nossa compreensão, foi a destruição. Se renova. Nós podemos entender dessa forma como é que acontece a destruição. Por exemplo, o corpo físico, quando se decompõe, ele vai voltar à terra, vai alimentar outros seres. Esse é um exemplo de como a gente entende a lei da destruição. Por exemplo, quando vamos fazer uma matéria-prima que nós trazemos da natureza, um exemplo, uma árvore que é derrubada e que se transforma em um móvel de utilidade, de diversas utilidades, múltiplas utilidades. Então, é uma destruição, sim, daquilo que era, mas passou a ser, se transformou num móvel ao qual tem diversas utilidades. Então, em outros pontos também da nossa vida, existe essa questão. Às vezes, nós imaginamos assim, que perdemos a oportunidade, destruiu-se as coisas, houve destruição na minha vida. E quando a gente começa a caminhar, encontramos na nossa caminhada um novo alento, uma nova vida, uma nova situação diferente daquilo que a gente acreditava que era a nossa plena felicidade. Então,
deixa de ser uma destruição e se transformou em algo bom. Voltando às perguntas do Livro dos Espíritos, nós vamos dar continuidade com a seguinte pergunta, a pergunta 737. Com que objetivo Deus atinge a humanidade com flagelos destruidores? Eu vou procurar me ater às respostas que os Espíritos deram a Kardec, que até hoje perdura, né, e é esclarecedora para todos, mesmo nesse momento, há mais de 156 anos atrás. A pergunta 737, com que objetivo Deus atinge a humanidade com flagelos destruidores? Aí os Espíritos respondem a Kardec: para fazê-la progredir mais depressa, nós, humanidade. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência adquire um novo grau de perfeição? E é verdade. Nós vivemos diversas encarnações, nós que somos espíritas acreditamos, somos reencarnacionistas, né? Então, o corpo se destrói, mas temos novas oportunidades na nova reencarnação para desenvolver novas necessidades, corrigir antigos equívocos. E desta forma estaremos fazendo o quê? Algo que foi destruído, que foi o corpo físico, mas o espírito é perene, continua, prossegue para uma nova reencarnação na Terra. Vai buscar mais aprendizado no mundo dos espíritos, né? Do verdadeiro mundo, que é o verdadeiro mundo, nosso verdadeiro mundo, e retorna para uma nova prova, para novos testes, para uma nova oportunidade de reencarnação. E assim adquirimos o conhecimento necessário. Continuando com as perguntas do Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta 738. Deus não poderia empregar outros meios em vez dos flagelos destruidores para o aprimoramento da humanidade? E aí a espiritualidade responde ao nosso irmão Kardec: sim, e ele os emprega diariamente, uma vez que concede a cada um os meios de progredir através do conhecimento do bem e do mal. O homem não os aproveita. É preciso despertá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Então, o que é que os Espíritos querem dizer para nós? Que a todos os instantes é nos dado a oportunidade de fazer a nossa transformação sem a necessidade de se passar por flagelos destruidores, por situações difíceis que nos torna né, sofredor, cheio de dores. Então, a todos os instantes é nos dada a oportunidade, mas o nosso orgulho, o nosso egoísmo não permite que enxerguemos essas oportunidades e as jogamos fora. Simplesmente continuamos a nossa caminhada sem olhar para o lado, sem olhar para o nosso irmão, que também, como nós, está encaminhado, para auxiliar. Então, por isso, a humanidade como um todo, pelo egoísmo, pelo orgulho que faz reger a sua vida diária, cotidiana, precisa passar, né, por esses despertar dolorosos, né, de uma forma muito sofrida, na maioria das vezes. Esses flagelos traz grande sofrimento para todos nós da humanidade. E responde a essas perguntas, né, de uma forma assim, imagine, né, de uma forma profunda, que Kardec nos traz esses questionamentos da equipe espiritual há mais de 100 anos atrás, e ela é tão atual, tão vivida, tão realista como nós estamos vivendo agora. Dando prosseguimento, nós temos a pergunta 738A, que é continuidade da pergunta 738. Ele insiste: mas nesses flagelos, o homem de bem sucumbe da mesma forma que o perverso,
Isso é justo? E a espiritualidade diz assim: durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo. Após a morte, porém, ele pensa de uma forma diferente. O mundo real que preexiste, que é o mundo dos espíritos, e sobrevive a tudo. Nós temos que entender, como eu já falei anteriormente, nós temos periodicamente a oportunidade de estar reencarnando no planeta Terra para passarmos pelas provas, né, pelas expiações necessárias, para o despertar do nosso espírito, para a transformação e a melhora do nosso espírito. Então, nessas encarnações, né, passadas, com certeza, já que nessa nós continuamos cometendo falhas, cometemos diversas falhas, com certeza, consecutivamente. Então, hoje, um homem que nós dizemos ser um homem de bem, que sofreu, que passou por aquele momento de difícil de flagelo, provavelmente estará compensando algum equívoco que tenha cometido em encarnações anteriores. Para nós, aquela pessoa era uma pessoa justa, boa, bondosa, nunca fez mal a ninguém, nesta encarnação, neste momento, nesse processo reencarnacionista que ele estava vivenciando, ele tinha conseguido alcançar um nível que já não precisava mais a prática do mal, mas ele continuava tendo os débitos que precisava ser eliminado, né? As nódoas do seu perispírito, que precisava ser eliminado para que ele pudesse dar continuidade à caminhada evolutiva. E para a gente parece que aquele homem de bem, sucumbiu nos diversos flagelos que a humanidade vivencia e está vivenciando e que vivenciou anteriormente. A pergunta continuando, a pergunta 738b. Mas devido a isso, as vítimas desse flagelos, acaso deixam de ser vítimas? Não, é uma vítima. Só que para nós, como na pergunta anterior que foi feita e que já foi justificada, ele não é tão vítima, correto? Percebe? Nós não temos a capacidade e a visão ampla que a espiritualidade possui e que não possuímos no momento os arquivos referentes a vivências anteriores desse espírito ao qual nós colocamos como vítimas. Será mesmo que são vítimas? É algo para se avaliar e pensarmos de uma forma profunda, já que o nosso processo reencarnatório nos traz essas oportunidades de compensar os nossos delitos, as nossas falhas. É fantástico a gente podermos estudar o Livro dos Espíritos, porque ele nos esclarece continuamente, de uma forma realmente bem clara, bem definida. A pergunta 739 traz a seguinte conotação. Os flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? Aí a resposta é a seguinte. Sim, às vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que dele resulta geralmente só é sentido por gerações futuras. Pois é. Algumas vezes o flagelo, a destruição que ocorre naquele ambiente, ou enfim, naquela cidade, não é visto pelas pessoas que estão encarnadas naquele momento. São vistas pelos seus netos, pelos seus filhos, futuramente, porque não teremos a oportunidade de ver aquele ambiente transformado. E que muitas vezes aquele ambiente se torna celeiros para a humanidade, se torna fonte de alimentos, fonte de proteínas, enfim. Temos vivido os momentos
o momento da pandemia atual, em que há relatos em que tartarugas, no Porto da Barra, aqui em Salvador, vêm desovar depois de milhares de anos sem fazer esse processo. Já é uma mudança. O oxigênio, né, do planeta está mais puro, a camada de ozônio se fechando, rios se limpando, sendo eliminada a poluição, diminuição da poluição como um todo, a poluição no mundo inteiro como um todo, o ar estando melhor em cidades que precisavam de respiradouros, enfim, há diversas situações as quais nós ainda não estamos acostumados a entender desta forma, que não é uma destruição, e sim uma transformação, uma mudança. Tá certo? Então vamos à pergunta 740. Para o homem, os flagelos não seriam igualmente provações morais que o põem de volta com as necessidades mais aflitivas? A resposta é essa aí. E está no Livro dos Espíritos. Os flagelos são provações que dão ao homem a oportunidade de exercer sua inteligência, demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, tornando-o capaz de manifestar seus sentimentos de abnegação, de generosidade e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo, por essa chaga que nós carregamos em nossos corações. Meus amigos, se avaliarmos a resposta da equipe espiritual, nós temos aí tudo o que precisamos fazer para que não tenhamos que passar pelos flagelos destruidores. Usar nossa inteligência, certo? Sermos resignados na vida como um todo, ser paciente e, acima de tudo, usar o amor ao próximo. Ser generoso. Todo o processo que nós cristãos, que Jesus Cristo veio nos ensinar, que é a prática da caridade. Mas não a caridade por si só, mas a caridade com amor ao próximo. Né? Temos aí alguns exemplos de flagelos que circundam, que nós vivenciamos, ou que muitos dos antepassados vivenciou e que alguns nessa atualidade vivenciam, que são os terremotos, os tsunamis, as erupções vulcânicas, as explosões dos vulcões aí pelo mundo inteiro, no cinturão, né, dos vulcões, o círculo dos vulcões, chuvas torrenciais, florestas em chamas, furacões, ciclones, fome, desemprego, porque tudo isso são flagelos, crimes, a convivência difícil de um para com o outro, do companheiro, da companheira, dos irmãos. Tudo isso são flagelos destruidores, que isso pode destruir uma família, uma sociedade, né, completamente, um país, a forma como nós vivenciamos. E a pandemia, no momento, o Covid-19, que nenhum de nós esperávamos estar passando por essa pandemia, esse momento pandêmico na atualidade, 2020. Mas o que isso quer dizer? Né? Por que desses flagelos, o Covid-19? O que isso vem a nos ensinar? O que é que isso vem trazer para a gente? Bom, meus irmãos, é um momento de profunda reflexão à humanidade. Nós temos situações diversas em que morreram muita gente nas guerras, né? Na Segunda Guerra Mundial morreu quase 80 milhões de pessoas. Na Primeira Guerra morreu em torno de 17 milhões. Mas mesmo na Primeira Guerra, quando teve aquele flagelo que nós conhecemos, né? A gripe espanhola,
em que ela matou, naquela época da Primeira Guerra, logo findando a Primeira Guerra, 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Só que é diferente essas duas guerras marcadas como mundiais em relação às guerras que ainda existem no nosso planeta, como a guerra da Síria, do Afeganistão, a Somália, a guerra do Iraque, a Nigéria, Israel-Palestina, que veio desde 1948, né? O Iêmen, a República Dominicana do Congo. Essas guerras matam continuamente e vem matando um número enorme de pessoas. Porém, diferente da pandemia, a guerra é localizada num continente, num país, numa cidade. Então não atinge a humanidade com a força ao qual o Covid-19 atingiu o mundo inteiro, fez com que o mundo inteiro parasse. Por quê? Porque as outras situações como as guerras, que eu acabei de citar, como a quantidade de violência em cada país, no mundo inteiro, mas como é localizado, não é uma coisa tão vista, né, e de uma forma tão imediata como aconteceu o Covid-19, em 7 meses, até hoje pela manhã que eu consultei, no mundo inteiro, já matou 10 milhões e alguma coisa a mais de pessoas. Mais de 10 milhões de pessoas. Né? Mais de 10 milhões de confirmados, infectados, corrigindo. E quase 500 mil pessoas mortas no mundo inteiro. E o nosso país, infelizmente, assumiu o segundo lugar desse ranking de pesar, com 57, até hoje pela manhã, hoje, que é 28 de 6 de 2020, 57.149 mortes no Brasil. O segundo país com o maior número de mortes. Nós temos um número de 715 mil pessoas que foram recuperadas, mas nós temos o caso confirmado de 1.319.274 pessoas que foram contagiadas por esse vírus. É um pesar muito grande para todos esses que estão passando por esses momentos difíceis, aqueles que estão perdendo seus familiares e aqueles que estão indo sem ter os seus familiares ao lado para dar o apoio, né, necessário, não se consegue se despedir. Mas o que isso faz despertar em nós, enquanto sociedade? A nossa obrigação enquanto humanidade. Por isso é chamado de flagelo destruidores. Porque atingiu de uma forma geral, essa pandemia atingiu de uma forma geral a todos os países. O confronto entre Palestina e Israel teve uma parada por conta para que pudessem cuidar dos seus doentes. Algumas guerras diminuíram o seu ritmo, algumas pararam, como foi o caso, né, da Palestina com Israel. Então, meus irmãos, esse flagelo destruidor chamado Covid-19 vem nos trazer uma percepção diferenciada do que estávamos acostumados. Primeiro, que nós estávamos vivendo individualmente, cada um para si, mesmo na própria casa, na próprio convívio com a companheira, com o companheiro, com os filhos, cada um no seu aparelho, né, fazendo as suas conversinhas, enfim, suas redes sociais, mas o social dentro da própria casa não existe. No trabalho da mesma forma e na nossa vida como um todo. Cada um por si e Deus por todos. Essa era a frase mais comum
em que nós estávamos acostumados a vivenciar. E agora tivemos que obrigatoriamente estarmos reclusos em casa para controlar essa pandemia. Só que essa reflexão nós temos que fazer de uma forma profunda, não só com o convívio com os nossos, dentro de nossos lares, mas o convívio de eu para comigo mesmo. O que é que eu preciso fazer? Que limpeza? Já que o planeta deu uma parada, fez com que todos nós parássemos para que ele pudesse fazer uma limpeza, uma higienização. E eu? E nós? E vocês? O que é que nós estamos fazendo? Que higienização nós estamos fazendo em nós mesmos? Precisamos despertar nesse momento e fazer aquilo que precisa ser feito. O que é que precisamos fazer? Deixar de lado o egoísmo, o orgulho, a empáfia e sermos pessoas melhores. Conseguir conviver eu comigo mesmo, para assim poder ter condições de conviver com o outro. Por isso, nós estamos tendo esse puxão, se podemos assim dizer, esse puxão de orelha, o Covid-19, é um despertar para percebermos que somos muito pequenos, que não somos nada em relação ao Criador, em relação ao nosso Pai. Alguns chamam de Deus, o Deus sideral, tem, enfim, diversos nomes que são denominados a essa força e que nós, por nossa conta, denominamos como nosso Deus. Precisamos ser mais humildes, precisamos compreender que a sociedade existe para que convivamos de forma harmoniosa, de forma que o crescimento ocorra individualmente, mas em conjunto, coletivamente. Porque em outras oportunidades que eu já falei, nos está sendo dado a última oportunidade de podermos permanecer no crescimento desse planeta Terra. Porque o planeta Terra está evoluindo e nós precisamos evoluir com ele. Nós precisamos aproveitar esta oportunidade para fazermos a limpeza necessária do nosso perispírito, a limpeza necessária dos equívocos, dos erros, dos pesares, das mágoas, do não perdão que nós ainda temos conosco mesmo, com as nossas atitudes equivocadas e com o outro. Precisamos nos aliviar desse peso para dar prosseguimento, já que a atmosfera do planeta Terra está sendo transformada, né? A psicosfera precisa ser transformada através da mudança dos nossos pensamentos, da nossa forma de emitir energia. Precisamos sair dessa energia pesada que nos prende à lama, ao lamaçal. Precisamos evoluir, precisamos crescer. E para isso, essa limpeza, essa avaliação precisa ser realizada para que esta situação que estamos vivenciando possa ser erradicada. A partir do momento em que os nossos pensamentos forem transformados, as nossas atitudes foram transformadas, a nossa fala for transformada, tudo em relação ao nosso planeta, à nossa casa, porque nós somos a humanidade, o planeta é o único ponto de residência de todos nós, aí nós realmente sairemos desses flagelos destruidores, não serão necessários para a sociedade como um todo. Então, o que o flagelo Covid-19 vem nos ensinar é que precisamos ser mais humildes, né?
que precisamos, como disse Chico nessa frase aí, precisamos utilizar o ideal para a convivência pacífica entre as criaturas da terra. Está contido no mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando esse pensamento for praticado verdadeiramente, certamente usufruiremos a felicidade do mundo melhor do que todos sonhamos. Então, está aí a explicação. Está aí o que precisamos fazer. Amar, amar, amar. Nos amarmos, claro, porque se eu não sei me amar, eu não saberia amar ninguém, para que assim possamos amar o outro. Essa é a lição que Jesus nos trouxe há mais de 2.000 anos atrás. E essa é a lição que Ele quer que nós aprendamos nesse momento de dor, de aflição, de sofrimento, de perdas, porque se perdeu muita gente. Nós perdemos um número muito grande, como eu citei inicialmente, de pessoas no mundo inteiro, no nosso país. Mas isso depende de nós. Isso depende de mim, depende de você, de todos nós, da humanidade. Porque aqueles que não se compatibilizarem com a nova era, com a nova energia do momento, serão encaminhados, né? Haverá um êxodo não voluntário, um êxodo optativo, por opção. Eu estarei sendo direcionado para onde a minha energia está direcionada. Então, que tenhamos cuidado com as nossas escolhas, que busquemos compreender verdadeiramente essa mensagem de Jesus de amor, para que tenhamos condições de transformar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Se não fizermos isso, Jesus, meu Deus, nós vamos perder grandes oportunidades evolutivas, porque não há um desaprendizado do que é. O que se aprende, o que se compreende, não se perde mais. Mas podemos correr o risco de ficar estacionados em uma situação bem mais difícil da que estamos vivenciando agora. Está difícil? Pode ficar pior. Mas também pode ficar melhor. Pode ficar melhor a partir do momento em que eu faço a minha parte. Você faz a sua, fulano faz a dele, ciclano faz a dele. Para que esses flagelos não precisem acontecer mais. Enquanto houver necessidade, teremos mais flagelos de forma mais duras, para que a mensagem seja mais eficaz. Então, que tenhamos a capacidade de compreender essa mensagem hoje através do flagelo. Na realidade, ele não é uma destruição, como citamos no início da nossa conversa aqui. A lei de destruição, ela é colocada como lei de destruição, mas não é destruição. Ela simplesmente faz a transformação daquilo que era X para isso. Nós é que vemos como destruição, e é natural, né? Todos nós nascemos, vivemos e morremos, é natural, é da lei. Que possamos nos empenharmos individualmente, dentro de nós, para fazermos essa asepsia necessária para ingressarmos no novo patamar que o planeta, a partir desse instante, se encontra. E se a minha energia não estiver condizente com a energia do planeta, eu terei que ir para aquele planeta que tem energia condizente com a minha energia. É a lei dos iguais.
Então, que tenhamos essa condição de entender que depende da gente, depende de nós fazermos o nosso papel. Isso é que a lei de destruição traz para a gente, no item 6, né, as leis morais, flagela destruidores, o livro dos Espíritos que nós captamos aqui. Precisamos estar atentos para que não percamos essa oportunidade. Essa é a mensagem de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido, eu possa ter sido claro o suficiente. E agradeço àqueles que ficaram até o final da nossa conversa e em uma próxima oportunidade estaremos de volta. Muita paz.